glória a Deus, aleluia, Deus seja exaltado e louvado. Irmãos, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, lá no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. E vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a santa palavra do Senhor: E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os pés de um urso, a sua boca como a boca de um leão, e o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada, e todo o mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão, que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca, falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. E ela abriu a boca com blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder para todas as famílias, línguas e nações. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. E se algum homem tem ouvido, ouça. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres, semelhante aos do cordeiro, e ele falava como um dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele fez grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista dos homens. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos como grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Até aí, meus irmãos, podemos sentar. Gostaria muito que os irmãos atentassem para esta palavra, a forma como Deus a me entregou, realmente me impactou muito. E não vamos falar sobre escatologia hoje,
A intenção não é essa. Mas para que eu possa transmitir exatamente o que Deus colocou no meu coração, é necessário que eu contextualize dentro do que a palavra apresenta. Então, meus irmãos, aqui nós vemos uma testemunha fiel, um camarada que foi colocado em uma posição estratégica na praia do mar. Esse camarada era João, o apóstolo João. Quando ele recebeu essa visão, ele estava exilado na ilha de Patmos. E eu acho interessante que o Senhor Jesus pega João e leva ele para um ponto estratégico ali da praia, para que ele pudesse contemplar todos os detalhes desta visão, para que ele não perdesse um só ponto do que esta visão traria para ele. Agora, preste atenção que a Bíblia fala que João viu. João não teve nenhum tipo de surto. Ele não teve nenhum momento de êxtase. João viu. E no grego a palavra usada é eido ou oida, tanto faz, tá? Que traz a conotação de um fato ocorrendo na sua vista, diante de você. Então ele não teve um sonho, ele não teve nenhum êxtase, ele não estava chapado. Então João, ele estava vendo realmente toda aquela cena diante dos seus olhos. Era como nós aqui agora estamos nos vendo, uma coisa real. Porque tinha que ser assim, meus irmãos. Precisava impactar o coração de João para que ele pudesse transmitir isso com a mesma veemência, com as cores daquele momento. Mas o que foi que João viu? Né? O que foi que o apóstolo João viu? O título da mensagem de hoje fala de um perigo mortal. Um perigo mortal. E que perigo mortal é esse de que nós vamos falar hoje? Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nas leituras que vamos fazer. Então João viu dois seres, dois monstros terríveis, dois personagens incríveis, que nenhum filme de ficção que nós vimos até hoje poderia ou conseguiria retratar com fidelidade. João viu dois seres, um emergindo do mar e um outro emergindo da terra. Então, queridos, vamos falar sobre o primeiro animal, está descrito no verso de 1 a 10. E eu vou aproveitar uma descrição que o reverendo Hernandes Dias Lopes fez, que eu achei perfeita para poder descrever esse momento. O primeiro animal emergia do mar. As águas do mar simbolizam multidões, ou seja, nações, povos. E na sua turbulência política, social, e lá em Isaías 57:20, quem quiser abrir, pode abrir, nós temos uma referência sobre isso, porque o interessante da Bíblia é que a própria Bíblia se explica. Ela mesmo ensina sobre ela. Então lá em Isaías 57:20 nós lemos assim: mas os perversos são semelhantes ao mar encapelado, quando não pode sossegar, cujas águas lançam em direção à costa lama e sujeira. Então, quando João vê esse monstro emergindo do mar, ele está vendo um ser, uma situação se erguendo no meio das nações, dentre as nações. E as nações estão em turbulência, as nações estão vivendo um momento caótico. E aqui o reverendo Hernandes continua: antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em desespero, num beco sem saída. Ele emerge desse caos. Esse primeiro agente, o anticristo, será a própria mão de Satanás. E de certa forma,
será Satanás encarnado. Ele se levantará num contexto de grande convulsão social e convulsões naturais também, terremotos, epidemias, fomes. Ele aparecerá num tempo de grande convulsão social. Será um tempo de guerras e rumores de guerras, onde reinos se levantarão contra reinos. O mundo será um campo de guerra. Ele surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa. Brotará do centro da grande apostasia. Os homens obedecerão a ensinos de demônios. Os falsos mestres e os falsos cristos estarão sendo recebidos com muito entusiasmo. Nesse tempo haverá duas igrejas, uma apóstata e a outra fiel, e ele surgirá oferecendo solução aos problemas. Nessa descrição que ele faz, ele diz que quando essa figura aparecer, ela vai surgir em meio dessa grande problemática que nós vivemos hoje nos nossos dias. O que nós vemos hoje é toda a sorte de doenças, nós vemos problemas que não são solúveis, vemos governantes de joelhos diante de situações que eles não conseguem resolver, vemos nações atônitas, vemos a mídia empolvorosa não conseguindo explicar alguns fatos. Tudo isso, meus irmãos, já está apontado na palavra de Deus, que é preciso acontecer, que é necessário que aconteça. Mas continuando, o mundo estará seduzido pelo seu poder. Os homens estarão dizendo paz, paz, quando lhes sobrevirá repentina destruição. Ele será um ser totalmente mau, prodigiosamente conquistador. Ele terá a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade do leopardo. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos do mundo, através de toda a história. Esta besta toma diferentes formas e no fim se manifestará na pessoa do homem da iniquidade. O anticristo vai realizar grandes milagres. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 9 e 10, nós lemos assim: e este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, naqueles que perecem, porque não receberam o amor de verdade, para que pudessem ser salvos. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10. Hoje, nós vivemos numa sociedade ávida por milagres. As pessoas andam atrás de sinais e serão facilmente enganadas pelo anticristo. Ele vai ditar e disseminar falsos ensinos. Também em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, verso 11, Paulo diz assim: e por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira. Queridos, o que eu estou querendo trazer para os irmãos hoje, e foi a forma como Deus colocou para mim, foi este cenário caótico que o mundo já está se tornando. E no meio de todo esse caos, uma figura se levanta. Ela emerge desta situação onde o mundo todo está em conflito, onde ninguém mais se entende, onde a igreja já não atua com a força que ela precisava atuar, onde as pessoas não creem mais em nada que é pregado ou falado. A confusão é tamanha, as pessoas não se entendem mais. Não há nada que você diga para alguém que vá surtir algum efeito. É daí, deste momento de ebulição
é que surge essa figura. E a Bíblia diz que esse camarada vai ser muito mal. Muito mal. E ele vai reunir na sua pessoa toda a força maligna que o diabo vai lhe entregar, que vai lhe dar. Mas também vemos João se virando para o lado e ele vê um outro ser, uma outra figura tão dantesca quanto esta, mas essa figura está se emergindo, está saindo da terra, já não é mais do mar. E ele fica espantado quando ele olha aquele ser se levantando. E aí vem a descrição da mesma forma, e isso está descrito dos versículos 11 ao 18 do texto que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 13. Mas existe um segundo animal, também terrível, mas que emerge da terra. O anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. A segunda besta é serva da primeira e seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Isso está registrado no capítulo 13, de 11 a 15. Se a primeira besta é a mão de Satanás, a segunda é a mente dele. Me acompanhe, por favor. Ela é o falso profeta. A primeira besta age no campo político, a segunda no campo religioso. O falso profeta vai preparar o terreno para o anticristo e vai preparar o mundo para adorá-lo. A primeira besta será conhecida pelo seu poder conquistador, pela sua força, está lá em capítulo 13, verso 4. A segunda besta será conhecida pelo seu poder sobrenatural, de fazer grandes milagres. Capítulo 13, versos de 13 a 16. Tudo que eu falar para vocês, vou dar referência. Este personagem é uma criação direta de Satanás, assim como foi a primeira besta. Dessa forma, essas três figuras se reúnem numa tríade satânica para um simulacro da trindade divina. O dragão é o antideus. A besta vinda do mar é o anticristo. E a besta vinda da terra é o anti-espírito. Assim, como o Espírito Santo conduz a adoração de Cristo, assim essa besta conduz adoradores ao anticristo. Acompanhem tudo que eu estou falando, porque isso vai ser importante para os irmãos entenderem a mensagem. A segunda besta usará também a arma do controle para garantir a adoração da primeira besta. Capítulo 13, de 16 a 18. E esse será um tempo de cerco, de perseguição, de controle, de vigilância, de monitoramento das pessoas, no aspecto político, religioso e econômico. Todo o regime totalitário busca controlar as pessoas e tirar delas a liberdade. A recusa na adoração à primeira besta implicará em morte. Está registrado na parte B do versículo 15 do capítulo 13. A segunda besta terá um selo definitivo, um selo, um distintivo para os adoradores da primeira besta. Está registrado capítulo 13, verso 18, capítulo 14, versos de 9 a 11. Assim como a noiva do cordeiro recebe um selo, registrado no capítulo 7, versículo 3, capítulo 9, versículo 4. Também os adoradores da besta receberão uma marca. Capítulo 13, verso 16. Então, só haverá, preste atenção nisso, então, só haverá duas igrejas na terra, aquela que adora a Cristo e aquela que adora o anticristo. Então, meus irmãos, qual é o perigo? Qual é o perigo que a mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração, de que perigo ele está falando? Será que ele está falando da perseguição que ainda vamos sofrer? Será que ele está falando do martírio?
Será que ele está falando de qualquer outra situação difícil que vamos encarar nesses tempos do fim? Eu quero dizer para vocês que não é desse perigo, ou dessa problemática, que o Senhor Jesus está nos falando hoje. Ele está falando de um perigo fatal, um perigo muito maior. E esse perigo já está começando nos nossos dias. E é sobre ele que nós vamos conversar agora. Abram suas Bíblias, por favor. É importante que vocês leiam comigo. No livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. E vamos ler a partir do verso 30. Êxodo 32, a partir do verso 30. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes com grande pecado, e agora subirei ao Senhor. Talvez possa fazer propiciação pelo vosso pecado. E Moisés retornou ao Senhor e disse: ó, este povo pecou com grande pecado, e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão apaga-me, rogo-te, do livro que escreveste. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Por isso agora, vai, leva o povo até o lugar que te falei, e eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação sobre eles, visitarei o seu pecado. E no último verso 35 diz assim: e o Senhor feriu o povo por ter feito o bezerro que Arão, por ter feito o bezerro que Arão fizera. Amém. Até aí só. Eu vou colocar exatamente o que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu sei que vou correr o risco de ser mal interpretado, mal entendido, mas eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eu já vi esse texto de Êxodo, capítulo 32, dos versos 30 ao 35, servir de base bíblica para intercessão, né? Já fiz vários estudos sobre essa matéria, e as pessoas que ministravam lançavam mão desse texto para falar da vitalidade de Moisés e da maneira como ele se colocava diante de Deus como um intercessor. Nós não temos o que negar da vida deste homem de Deus, desse grande legislador, e do que ele é para nós na palavra. Não questionamos isso. Mas eu quero dizer que, em particular, esse texto, pela forma como Deus me mostrou, eu não vejo nada de positivo nele. Olhem bem o que o texto diz. Eu vou pedir para vocês olharem para o texto, não olhem para mim. O texto diz assim, que aconteceu no dia seguinte. O dia seguinte de quê? Vamos lá. Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, e o povo começou a cair em pecado. Começou a entrar em depravação, em orgias, tá? Tanto que quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o povo estava nu, a orgia estava comendo frouxa, o pecado estava avassalador no meio do arraial. Moisés pega as tábuas e joga elas no chão, ele quebra as tábuas e convoca os levitas para virem para o lado dele. Cada um pegue a sua espada e seja cada um contra o seu irmão. E houve uma matança no meio do arraial. No dia seguinte, aí entra o texto. No dia seguinte, Moisés chega para o povo e fala assim: olha, eu vou tentar aliviar a barra de vocês. Eu vou lá diante de Deus e eu vou interceder por vocês. Quem sabe se Deus não muda o seu pensamento em relação às consequências do pecado de vocês. E aonde é que eu me pego nesse texto? Eu vejo Moisés chegando diante do Deus vivo,
Mas chegando diante dele com um espírito, irmãos, que não é o espírito de uma pessoa que vê Deus como um ser soberano, um ser principal, que não enxerga a Deus na sua dimensão que ele merece ser enxergado. Então olha só o que Moisés faz. Moisés retorna ao Senhor e diz: este povo pecou contra ti com grande pecado, porque fizeram deuses para si, deuses de ouro. E aí Moisés vem com essa pérola, no verso 32. Olhem bem a forma como Moisés fala com Deus. Eu peço para vocês olharem para o texto, não para mim. O texto diz: agora, pois, perdoa o seu pecado. Vamos fazer uma pausa aí. A palavra perdoa no original, da forma como está escrito, não é perdoa. Ele está dizendo para Deus assim: se levante e faça alguma coisa. Se levante e providencie algo. Se levante e crie uma situação para mudar esse quadro. E no texto original isso está de forma imperativa. Ele chega para Deus e diz assim: Deus, faça isso, porque se o Senhor não fizer, então me risca do teu livro. Eu fico imaginando o que levou Moisés a agir desta forma. Então vamos lá. Ficou 40 dias no monte. Deus face a face com ele. Ele vendo a mão de Deus escrever toda a lei. Ele viu aquele monte fumegante. Ele viu o monte tremer. Ele viu Deus chamando ele para este momento. Ele foi a pessoa escolhida. Moisés se encheu de tudo isso. E quando ele desce e faz tudo aquilo acontecer lá embaixo, da forma como ele fez, na cabeça dele funciona assim: poxa, eu sou o cara. Eu sou o cara. E quando ele chega diante de Deus, ele não chega de forma humilde. Ele chega de uma outra maneira, dizendo: faça alguma coisa, se levante, resolva essa situação. Eu estou arriscando aqui levar pedrada, mas é essa a interpretação do texto. Esta é a leitura certa do texto. Então eu vejo um grande legislador, um homem cheio de Deus, um homem que conversava com Deus tete a tete, agindo de uma forma completamente inconsequente. Agora, continuando, vamos para o 32 de novo. E quando ele diz assim: ou faça isso, ou o Senhor me tire do seu livro, ou o Senhor apague o meu nome do seu livro. Vocês estão pensando, tentem entender o que Moisés estava querendo colocar ali. Eu sou o importante. É no meu lastro, é no meu peso, que o Senhor vai perdoar essas pessoas. Porque eu que lastreio isso. Eu sou o camarada que o Senhor escolheu. Eu sou fiel a ti. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. E aí, lá no verso 33, Deus lhe dá uma chicotada, uma sacudida, que para mim, se eu recebesse essa sacudida, né, quando ele diz assim: e disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. O que ele está dizendo para Moisés? Moisés, menos. Quem determina tirar do meu livro sou eu, não é você. Você não tem essa competência. Você não possui essa qualidade. Você não pode chegar para mim e dizer: faça isso, senão. Isso não lhe cabe. Isso não lhe importa. Eu é que determino. Eu é quem faço. Sou eu quem decido. Você não. E olha só o que ele fala logo no 34. Gente, acompanhe o texto. Isso está explodindo diante de mim aqui. Por isso agora vai e leva o povo até o lugar que te falei. Olha o que Deus fala para Moisés. Ele diz para Moisés: isso não lhe importa, não te compete essa área. Não é você que determina ou decide sobre isso. Agora,
faça o que eu te mandei fazer. Vá lá e me obedeça naquilo que eu te determinei. Pega o povo e leva o povo para o lugar onde eu te mandei levar. Pensa bem nesse quadro. Moisés vai até Deus no intuito de interceder pelo povo. Age da forma como ele agiu. Anula toda a percepção de uma intercessão genuína. Deus lhe dá essa resposta, diz, ó, isso aí não te importa, não é da tua esfera, agora faz o que eu mandei você fazer, me obedeça naquilo que eu te mandei fazer. E aí vem o desfecho, a cereja do bolo, no 35. Deus cumpre o seu desígnio, mesmo a despeito da intercessão de Moisés. Moisés foi lá para Deus não ferir o povo, ele foi nesse intuito, mas agiu de forma errada, se colocou numa posição que ele não podia se colocar, e Deus não atendeu a intercessão dele. Verso 35: e o Senhor feriu o povo por ter feito o bezerro que Arão fizera. Ponto final. O que eu quero mostrar com isso? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero que os irmãos entendam com o texto que nós estamos vendo aqui agora? Preste atenção nisso, meus irmãos, porque eu falei de um perigo. Eu falei de um perigo que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Moisés, quando agiu desta maneira, ele se esqueceu, ou pelo menos resolveu colocar de lado um princípio de Deus, que a alma que pecar contra mim, essa morrerá. Princípio estabelecido. Deus já tinha estabelecido o seu princípio sobre pecado, sobre a forma de adorá-lo. Deus já tinha colocado esses princípios à baila, na vista de todo mundo, dizendo: esses são os meus princípios. Eu nunca vou me esquecer do dia que o Carlos esteve aqui e disse, e falou isso me tocou profundamente, mas muito mesmo, quando ele disse assim: meu filho, eu quero te ajudar, eu quero fazer algo por você, eu quero mudar a tua história, mas você precisa entender que eu sou um Deus de princípios, e Deus não vai contra os seus princípios. Deus não se coloca, não se confronta. Deus não faz nada que contrarie aquilo que Ele disse, aquilo que Ele determinou. E aqui eu vejo esse gigante, este homem de Deus, para mostrar para todos nós que todos nós estamos passivos disso. Este gigante chegando diante de Deus e dizendo para ele: faça isso, anulando um princípio já estabelecido, dizendo: se você não tirar, se o Senhor não fizer o que tem que ser feito, então me arranca do teu livro. E Deus precisou falar para ele: Moisés, presta atenção, quem determina isso sou eu, este princípio é meu. E tanto que Deus não confrontou, melhor dizendo, ele não se opôs a esse princípio, que ele executou o seu juízo, o seu desígnio, cumprindo cabalmente o que este princípio determina: a alma que pecar, essa morrerá. Onde eu quero chegar com isso, meus queridos? O perigo fatal de que o Senhor está nos falando hoje é quando tentamos acomodar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, alterando os princípios estabelecidos por Ele. Todas as vezes que nós tentamos acomodar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, e nós tentamos fazer isso, entrar dentro daquilo que a Bíblia diz, das instruções que Deus nos deu, da palavra que já foi pregada para nós, todas as vezes que nós forçamos essa porta,
nós estamos cometendo um pecado. Nós estamos fazendo algo contrário ao que Deus determina. Irmãos, o cenário descrito em Apocalipse capítulo 13, dos versos 1 a 18, tem a sua origem em uma igreja apóstata, que não consegue mais levar a verdade de encontro às necessidades espirituais do coração humano. É uma igreja que perdeu toda a sua vitalidade e força e deixa de cumprir a sua missão. Este é o perigo, irmãos, quando cedemos a esse tipo de atitude. Quando Moisés fez esse tipo de coisa, quando ele chega diante de Deus e tenta alterar um princípio, Deus diz para ele, traz ele para a rota correta, para a direção certa, e diz para ele assim: não, Moisés, não, quem determina isso sou eu, agora você vai e faça o que eu te mandei fazer. Não se mete nessa área, não tente mudar uma coisa que eu estabeleci. E ele cumpriu logo a seguir a sua vontade, o seu desígnio. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 1, verso 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. A igreja dos nossos dias tornou-se uma igreja inclusivista, tornou-se uma igreja permissiva, tornou-se uma igreja que acomoda situações. O quê? O pensamento aí fora? Não, mas as uniões homoafetivas, nós precisamos vê-las de uma outra maneira. A Bíblia é retrógrada em relação a esse tipo de situação. Muitas igrejas estão cedendo a esta pressão, enquanto a Bíblia condena, porque existe a vontade perfeita de Deus para nós, meus irmãos. Existe uma vontade perfeita e em todas as áreas. Você quer ter uma profissão que te abençoe? Deus está no controle disso. Você quer ter um companheiro ou uma companheira do teu lado, que possa ser teu esteio, a tua ajuda, a pessoa que você possa estar com ela até o resto dos seus dias, até o final deles. Deus tem essa pessoa. É Ele que nos dá, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos nutre, que nos supre, é Ele que nos faz acordar, é Ele que nos cura, é Ele que nos ajuda, que nos ergue, é Ele, sempre Ele. Mas aí vem a nossa vontade, vem o nosso interesse, e desprezamos toda a vontade perfeita de Deus que está na sua palavra, sobre todas as áreas da nossa vida. Escolhemos pessoas para ficarem conosco, que não são aquelas pessoas que Deus quer que fiquem conosco. Não foram essas pessoas que Ele planejou. Esquecemos de Deus e vamos para um emprego, alguma coisa que não é o propósito de Deus, que nós nos dirijamos para lá. Amados, aconteceu com Moisés isso. Ele se encheu, ele se inundou de um sentimento, ele permitiu que esse sentimento tomasse e fizesse que ele tivesse uma atitude completamente imprópria e errada, que não surtiu efeito algum, não mudou a história, não mudou nada, e precisou Deus, com a sua infinita misericórdia, dar uma sacudida nesse homem e falar para ele: não, isso não te compete, não mude o que eu escrevi. Ah, mas Senhor, não precisa ser assim. Ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Olha, os nossos pensamentos se casam. Ele gosta da mesma cor que eu gosto. Ah, os pratos preferidos dele são os meus pratos.
é tão perfeito, ele me faz tão bem, ela me faz tão bem. Aí Deus diz assim: não se ponha sob jugo desigual, não se coloque numa enrascada, onde quando você se amarrar nisso, isso vai ser prejudicial para você, isso vai atrapalhar você em todos os dias da tua vida. Porque que comunhão pode haver entre luz e trevas, entre Cristo e Belial? Princípio bíblico estabelecido. Mas nós não, ele é bonzinho, ela é boazinha. A nossa ganância nos leva a querer mais do que nós temos. Aí surge uma oportunidade dos sonhos, que você vai para um lugar, mas esse lugar vai consumir todo o teu tempo, todos os teus recursos, e você não vai ter tempo mais para nada, somente para esse lugar. Vai ganhar um turbilhão de dinheiro, vai ficar rico, vai poder comprar carros, o carro que você quiser, vai poder morar aonde você quer morar. É isso que eu quero, é a oportunidade da minha vida. E a Bíblia diz: tendo o que comer e o que vestir, ficai, pois, contentes com isso. Princípio bíblico. E nós quebramos. Aí vamos para esse lugar. E esse lugar nos afasta de Deus, porque não temos tempo de meditar na palavra. Eu estou falando de situações que eu vivi e que eu conheço pessoas que vivem hoje. Queridos, todas as vezes que nós contrariarmos os princípios da palavra, nos preparemos para as consequências que virão. E Deus hoje está dizendo aqui: para com isso agora, encerra com isso agora, nesse momento. Se você está fazendo algo que contraria os meus princípios, pare agora. É a mesma ordem que ele deu para Moisés. Não, Moisés, isso não te compete. Não é isso que você tem que fazer. Faça o que eu te mandei fazer. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos de Apocalipse? Tudo a ver. Porque o cenário mostra duas igrejas. Uma igreja apóstata, que está ali louvando o anticristo. E existe uma igreja fiel, uma igreja remanescente, uma igreja que não se afasta dos princípios que Deus estabeleceu, nunca se afastou. Mas esta igreja está sendo perseguida, martirizada e morta, destruída. Duas igrejas, e estamos caminhando para elas. A igreja apóstata está sendo construída nesse exato momento, e os remanescentes do Senhor Jesus continuam firmes. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, muitos vão cair pelo caminho, porque preferem atender às suas demandas, os seus princípios. O que Deus estabeleceu não pode ser mudado, sob nenhum pretexto. Gente, não pode ser mudado sob nenhum pretexto. Não existe cláusula, não existe vírgula, não existe absolutamente nada que possa mudar aquilo que Deus estabeleceu. Porque se você mudar, eu te aviso agora, neste momento, a todos que estão me ouvindo, prepare-se para as consequências. Depois não reclame, depois não venha choramingando, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia, me tira dessa enrascada em que eu me meti. Deus avisou, Deus mostrou. Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Não é Isaías, diz o Senhor. Deus é quem está falando. Porque como os céus são mais altos do que a terra,
Deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. E diz aqui, é muito mais fácil contextualizar do que renunciar. E não existe cristianismo sem renúncia. Simples assim. Irmãos, quero lhes dizer uma coisa. Enquanto o Senhor Jesus me permitir estar à frente desta parte do corpo dele, e enquanto vocês me permitirem que eu os lidere, vocês vão ouvir sempre essas palavras da minha boca. Não tem como viver um cristianismo frouxo. Esse cristianismo que permite tudo, que aceita tudo, que contextualiza tudo. É mais fácil. É mais fácil. Pensem bem, é muito mais fácil aceitarmos determinadas situações no nosso meio, é muito mais fácil abrirmos as portas para isso, mas olha o que a igreja se tornou, olhem o que a igreja se transformou, olhem o abismo que está lá na frente para onde ela está caminhando e levando todos. Esse barco está lotado, tem gente saindo pela janela, mas está todo mundo caminhando para o precipício, porque a palavra verdadeira é esta, meus irmãos, não é a minha palavra. Deus está dizendo, o que vocês pensam, a forma como vocês veem a vida, são incompatíveis com a maneira como eu penso e a maneira que eu enxergo. Não há nada, meus irmãos, entendamos isso, somos tendenciosos. O nosso coração é perverso. Eu estou falando algo que a Bíblia diz. Ela fala o que nós somos. Nunca que nós vamos estar ali, alinhado com Deus, achando, puxa Deus, verdade. Quando Deus te manda renunciar em determinado aspecto, e você vai aceitar aquilo de bom grado, porque a nossa tendência é maligna, é ruim. Só uma coisa pode mudar isso, irmãos: a decisão. Nós decidirmos em fazer o que Ele quer que nós façamos, em obedecê-lo em todos os aspectos, em dizer para a nossa carne, para nós mesmos, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo que Deus está me mandando fazer. Eu não vou trilhar por este caminho, eu vou trilhar pelo caminho que Deus me indicou aqui. Eu não vou tomar posições pela minha própria vontade, pelo meu próprio querer. Eu vou obedecer a Ti, Deus. É ruim, Deus, eu não vou dizer para Ti. Tem que falar isso para Deus, irmãos. Tem que chegar para Ele e dizer, Senhor, eu não gosto disso. Para mim o melhor seria fazer isso, mas o Senhor está me ordenando uma coisa que contraria a minha vontade. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmãos. A dor de não fazermos aquilo que a nossa carne nos indica para fazer vai durar um pouquinho só. Vai doer sim. Quem disse que não vai? Vai doer sim. Vai doer. Vai provocar conflitos. Vai fazer com que você seja desprezado pelos seus queridos. Vai fazer você ficar à parte, à margem. Tudo isso vai acontecer porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Vai durar um pedacinho só, meus irmãos, mas a alegria vem logo a seguir. O conforto de Deus vem logo a seguir. O perigo fatal começa hoje, agora, neste momento. Começa primeiramente em nós como indivíduos e depois parte para toda a coletividade. E por esta razão precisamos ser tão responsáveis com a nossa salvação. Lá em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1, nós lemos assim: portanto, convém nos atentar com mais zelosa atenção. O texto já começa assim: temos que prestar atenção acima do normal, temos que olhar de forma acurada para esta questão. Não é prestar atenção de uma forma comum, como nós fazemos.
Não, tem que ser acima do normal. É o que o texto ele já abre falando isso. E continuando. As coisas que temos ouvido, o que é que nós estamos ouvindo agora? Para que em nenhum momento as deixemos escapar. Temos que prestar atenção naquilo que Deus está nos falando, daquilo que Deus está nos mostrando, para que nós não deixemos isso escapar das nossas vidas, irmãos. E olha o que o texto diz no versículo 2: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, prestem bem atenção, existem consequências. Existem consequências. É tudo muito bonito agora, mas preste atenção em quais consequências vocês vão gerar. Eu vou gerar na minha vida. Presta mais atenção, versículo 3. Sabendo de todas estas coisas, da gravidade do assunto, sendo chamados a observarmos tudo aquilo que estamos ouvindo, de uma forma além do normal. Versículo 3 diz assim: como? De que maneira escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse versículo, ele mexe comigo, porque ele fala de responsabilidade. Eu sempre vou falar isso aqui em púlpito. Temos que ter responsabilidade com a nossa salvação, porque se não tivermos, Deus risca sim. Se você negligencia aquilo que Deus está te falando, porque Ele quer o teu melhor, se você negligencia tudo aquilo que Deus está te ensinando, não, isso é muito drástico, isso é muito duro. Deus se importa só com o coração. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Deus olha para o coração. Irmãos, amados, preste atenção, versículo 3 diz: como escaparemos nós? Como é que nós vamos esperar uma salvação, uma saída de uma situação ruim, se nós negligenciamos tudo que Deus está nos ensinando? A qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram. Recebemos todos esses ensinos diretamente da pessoa do Senhor Jesus. Não fazermos o que Ele está mandando é chamá-lo de mentiroso. Essa que é a verdade, queridos. Deus fala assim: olha, não trilhe esse caminho aqui, porque esse caminho vai ser ruim para você, e eu não quero o teu mal. Aí você diz: não, Jesus, aquele caminho ali não é de todo ruim, eu posso mudar a situação. Meu pai, Jesus fala: não, meu filho, você não tem estrutura para fazer isso. Aquele caminho vai te levar para uma emboscada, aquele caminho vai te levar numa direção ruim, que vai prejudicar toda a sua vida, e eu não quero isso para você. Aí você diz: não, Jesus, deixa eu ir por aqui. Jesus deixa. Ele deixa. Ele deixa. Porque a Bíblia diz que Ele atende, permite que nós alcancemos os nossos objetivos, para que a nossa alma se define, para que nós entendamos: Ele estava com a razão, Ele estava certo. Queridos, Jesus está voltando para uma igreja santa e irrepreensível. Essa igreja, ela não vai se tornar. Jesus, quando voltar, essa igreja já estará assim. Está muito claro lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, que diz assim: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É o que nós estamos, é o processo que estamos passando agora. Estamos sendo lavados pela água da palavra. O que a água da palavra está fazendo com a gente? Está dizendo assim: o certo é esse, o certo é o que a Bíblia diz, o certo é o princípio que está estabelecido aqui.
Então nossa mente está sendo mudada, está sendo transformada. E o texto ainda continua, no verso 27, preste atenção nisso, a apresentar a si mesmo. Olha que coisa interessante. Jesus está preparando esta igreja para ser santa e irrepreensível, para quando ele voltar, ele a encontre exatamente nesta posição. Qual posição? Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É para isso que estamos aqui, para nos tornarmos parte deste corpo, santo, irrepreensível, sem mácula, sem mancha. É aqui que nos preparamos, em lugares semelhantes a este aqui, que pessoas estão sendo preparadas, grupos pequenos, porque esse tipo de mensagem não chama multidão, não. Esse tipo de mensagem afasta pessoas, não traz pessoas, afasta. E agora, para finalizar, nós vamos ver João corroborando tudo isso que foi falado aqui. Lá no versículo 8 do capítulo 13, olha o que ele diz aqui: todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes, prestem atenção, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. João está dizendo o seguinte: quando essas duas igrejas surgirem, quando elas estiverem notórias, uma vai adorar a besta e a outra vai continuar adorando a Jesus e vai continuar sendo perseguido, martirizado e morto pelo sistema. A pergunta que fica hoje aqui é: qual a igreja que nós estamos ajudando a construir? Essa pergunta foi a que Deus fez para mim. Cleiton, qual é a igreja que você está tentando construir? A igreja apóstata é permissiva, tudo pode, que isso? Deus não é tão assim, gente, que isso? Isso é vida de escravo, isso é isso? Não, peraí, vou te dar uma interpretação correta da palavra. A palavra não diz assim, ela diz assado. Você está lendo errado. Aí vem as editoras e fazem bíblias para corroborar este ensino errado, esse ensino falso, onde tudo é permitido. E aqui, meus irmãos, a gente tem uma ideia completamente equivocada de Deus. Deus não quer te impedir de fazer coisas, Ele quer fazer coisas junto com você. É diferente. É diferente. Você quer ter um namoro sadio? Você quer ter uma forma de estar com alguém de forma correta, sadia? Deus quer estar nesse rolo. Ele quer estar ali, participando junto com você. Você quer ter um bom trabalho? Não, mas para mim tem que ser aquela multinacional que vai tomar todo o meu tempo. Mas Deus falou: mas eu tenho algo melhor para você. Você vai ganhar bem, você vai ter todo o teu sustento necessário, mas você vai ter tempo para mim. Você vai ter tempo para a sua família. Gente, eu estou falando de pessoas dentro da minha família que tem o tempo todo tomado. Todo tomado. As consequências virão. Essa fatura, ela chega. Ela vai chegar. Cedo ou tarde, a cobrança está na tua porta. Qual é a igreja que estamos ajudando a construirmos? Qual é a igreja? Porque pensem bem, se eu começo a admitir determinadas situações na minha vida, automaticamente eu vou passar isso para vocês. E torna-se perigoso, porque o pastor da igreja está fazendo isso, está aceitando aquilo. Poxa, se ele está aceitando, por que eu não posso aceitar também?
E aí o outro irmão que está do teu lado vê a mim e vê a você fazendo tais coisas e diz, poxa, se eles dois estão fazendo, por que não fazer também? Então sai daí do indivíduo e parte para toda a coletividade. Mas enquanto o Senhor me permitir estar aqui, queridos, enquanto Deus pela sua misericórdia me permitir estar aqui, eu não vou permitir isso, não vou deixar acontecer. Eu vou alertar vocês, eu vou brigar, eu vou gritar aos ouvidos de vocês até que todos me escutem, que nós temos que construir esta igreja santa e irrepreensível. Essa é uma parte que nos cabe. É nós que temos que andar em cima dessa linha, é optarmos em fazer o que a Deus determina na sua palavra, é deixarmos a nossa arrogância, a nossa petulância do lado, dizendo assim, não Deus, bom, Deus falou isso, mas peraí, século 21, vamos contextualizar isso, Senhor, né? Não é bem assim, né? O Senhor quer dizer isso aqui, sabe, dama de Moisés, chegar diante de Deus e agir de uma maneira totalmente contrária ao que a palavra diz. Hoje, Deus está dizendo o seguinte, os meus princípios continuam os mesmos, não os mudem, não modifiquem. Essa foi a palavra que Deus me deu, querido. Foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, nós vamos pagar um preço alto por isso, com certeza. Vamos perder amizades, nossa vida vai ser transtornada, com toda certeza. Mas lembre-se de uma coisa, o choro dura só um pedacinho, a alegria ela vem logo a seguir, e ela é perpétua. Amém? Vamos ficar de pé.